Nas nossas meditações aqui sobre Jesus, tem histórias maravilhosas, mas de uma riqueza, assim, que não dá nem para explicar, né? No livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Eu escolhi algumas histórias para a gente poder trazer, né, na memória e pensar, né, meditar sobre esses acontecimentos, sobre as palavras, sobre os ensinamentos, sobre as atitudes, os exemplos, né, de Jesus, que isso não pode se perder no tempo, inclusive pode ser muito aplicado em cada segundo da nossa vida, né, até dentro da nossa alma. E Humberto de Campos conta, né, que quando Jesus era criança, que ele foi levado ao templo e ele começa a conversar, né, com os sacerdotes do templo e ele ficava assim, ele respondia o que era questionado e ele colocava os apontamentos dele, né, sobre Deus, sobre o reino de Deus, né, sobre todas as coisas que eram muito além do que era mostrado, explicado, ensinado, né? E Maria era prima de Isabel. Isabel foi mãe de João Batista, que então Jesus e João eram primos. Em uma das visitas de Isabel para Maria, elas estavam conversando, né? E Isabel falava para Maria: olha, eu vejo João, e eles tinham quase a mesma idade, né? Então a Isabel falava: eu olho para o João e às vezes eu vejo ele, muitas vezes eu vejo ele pensando, ele olhando, ele perdido na natureza, assim, sentado, olhando para o céu, para a natureza, pensando. É como se ele tivesse uns pensamentos assim adultos, né? E eles eram crianças, né? Aí Maria relatou para Isabel a visita do templo, o que tinha acontecido, e as duas conversando sobre os primos, e olharam, né? E eles estavam assim, longe, assim, delas, sentados, e Jesus mostrava, apontava, né, para uma direção. Como se ela fala ali, Humberto de Campos, muito lindamente, que eu tô falando aqui é muito pálido, mas pálido, né, perto da narrativa de Humberto de Campos, que é maravilhosa, eu super recomendo, né, o livro Boa Nova. E então ele compara Jesus como se fosse um general apontando, né, dizendo, né, dando as determinações ou até conversando com o seu companheiro sobre muitas estratégias, sobre muitas coisas, né? E os dois ali conversando numa seriedade, e crianças, né? E passado isso, Maria falou para Isabel, né, que depois que eles foram no templo, ela pediu ao sacerdote, José, né, pediu ao sacerdote que pudesse trazer qual seria indicar, né, qual seria o melhor ensino para Jesus, a melhor escola, o melhor ensino, onde ele poderia crescer, já que ele tinha assim tantas na alma, ele tinha essa riqueza de pensamentos, né, de conjunturas ali verbais, né? Então eles queriam colocar Jesus numa melhor escola, no melhor ensino. E, e quando eles estavam conversando, José e Maria, Jesus se aproximou como se ele soubesse, né, do que eles estavam conversando, como se ele tivesse pressentido, né, ou então como se ele tivesse até participado ali daquela conversa e falou assim para José: meu pai, por que, né, que você está procurando um melhor ensino para mim, né? E José falou, explicou para Jesus. Aí ele falou assim: meu pai, pode deixar que eu vou fazer a melhor escolha. E no dia seguinte, ele começou a trabalhar com José na carpintaria. Olha que coisa mais linda, né? Querendo demonstrar, né? Humberto de Campos já veio, né? Até trazer essa correlação com o melhor ensino, o melhor estudo
está dentro dos conhecimentos do dia a dia, da vida, que nos coloca dentro de um trabalho digno, né? E diz que ele fazia o trabalho na marcenaria, na carpintaria, com muita dedicação, com muito carinho, não poderia ser diferente, né? Mas assim, colocando ali a alma, a alegria, e todos olhavam e viam ele trabalhando ali na carpintaria com tanta alegria, com tanta dedicação. E então já vindo nos ensinar que qualquer tipo de trabalho, sendo que a gente coloque a nossa alma, coloque a nossa intenção de crescimento, coloque a nossa dedicação, é muito digno e muito valioso, né? E na saída, né, quando Isabel já estava se despedindo de Maria, ela perguntou para Jesus se ele não queria ir com ela e João. Aí Jesus meio que profeticamente, né, disse: não, João irá primeiro, né? Passado vários anos, né, quando Jesus foi até João e João batizou Jesus e João falou: não, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus falou: não, você tem que me batizar para que se cumpram as profecias. E João já vinha anunciando, né, a chegada de um... como a gente pega as escrituras e muitas coisas foram mudadas e muitas coisas foram adaptadas em termos de palavras, a gente ainda se pega, né, nessas palavras assim, o Salvador. Então João anunciava um Salvador, mas não que exatamente fosse um Salvador, mas que no sentido literário, né, no sentido exato da palavra, mas acredito sim que esse Salvador seja a pessoa, os ensinamentos, as palavras, a presença, a luz que nos liberta, não é? Então, se nós analisarmos tudo, trazendo com um sentido muito mais amplo, muito além da conjuntura material, nós vamos conseguir entender e aproveitar todo esse significado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? E então, quando Jesus é batizado ali por João, e já sai para começar o seu trabalho no planeta. E João, então, encerra a sua missão, vamos dizer assim, sendo decapitado. Decapitado por pedido, né, de Salomé. Então, a gente vê ali um outro significado, né? Salomé, que era jovem, que ela era voluntariosa, então estava ali defendendo uma honra que não existia da sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Então a gente vê a luxúria, a gente vê as questões materiais, o orgulho, o ego, né, a vaidade sobressaindo a uma luz, alguém que vem despertar as pessoas, alguém que vem alertar, alguém que vem preparar o terreno para que a boa semente seja lançada e que germine nos corações das pessoas, nos corações da humanidade, dali para o futuro e pela eternidade. Então, eu recomendo o livro Boa Nova, é maravilhoso. Eu virei aqui falar mais outras histórias, né? Contar, porque eu sou contadora de histórias, né? Eu sou contadora de histórias de antes dessa vida, com certeza, né? E trabalhei com as crianças e agora eu trabalho com as almas. E trago as mensagens aí dos ciganos através da leitura do baralho cigano. Mas eu quero dividir com vocês essas histórias incríveis e maravilhosas. Então eu volto, tá bom? Optcha!